Olá a todos, sou Luís Pardal do Síndicos Planning. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse nosso podcast, que agora retoma com uma nova pegada, com uma nova visibilidade e principalmente com temas mais atuais e recorrentes da vida em condomínio. E um tema muito importante que a gente vem vivenciando e que cada vez se torna mais desafiador é a questão da inteligência artificial e também de tudo o que ela traz de novidade para os condomínios. E a gente sabe os desafios do síndico no dia a dia, na gestão do controle de acesso, da portaria, de tudo mais. E trouxemos um especialista da Protec, o Daniel Freta, especialista em segurança eletrônica, que hoje vai nos desvendar e desmistificar toda essa temática da segurança, da vigilância e também do controle de acesso, utilizando ferramentas de inteligência. Daniel, seja muito bem-vindo. Nos fala, primeiro te apresenta, comenta um pouco ou muito do que tu tens de vivência nessa área e nos fala desse grande mito que deixa todos preocupados. Olá, Pardal, tudo bem? Olá a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, conversar com as pessoas, né? Explicar um pouquinho, falar sobre um tema hoje que está muito em alta, né? Hoje todo mundo fala muito de inteligência artificial, meu Deus do céu, e os meus dados, o que vai acontecer. Então, assim, a ideia é a gente conversar de uma forma simples, uma forma clara, não ser algo puramente técnico que fique de difícil entendimento. Meu nome é Daniel Freta, eu sou engenheiro mecânico de formação. Eu trabalho com desenvolvimento, trabalhei ao longo de 15 anos com desenvolvimento de produtos, como pesquisador, especialista, e atuo na Protec há 5 anos como executivo de vendas, executivo de contas. Então, hoje a Protec é uma empresa de renome em Blumenau, líder de mercado em Blumenau, e nós realmente trabalhamos com projetos muito específicos de segurança, controle de acesso, câmeras, portaria remota, monitoramento, e nós já temos também vários clientes e vários cases aplicando o uso de inteligência artificial para melhorar a segurança de empresas e condomínios. Daniel, o condomínio ele começa muito antes do condomínio, do prédio ser levantado. E a gente sabe que vocês fazem também um trabalho muito forte junto às construtoras, porque a empresa que faz a gestão, a incorporadora, ela planeja um condomínio não para amanhã, mas para daqui a 3, 4 anos. Como é esse planejamento? Assim, como é que vocês Protec fornecem insumos importantes para que essa empresa, essa engenharia, esse planejamento seja feito não para hoje? A gente vê, se olharmos para trás 4 anos, o mundo mudou. E se olharmos para diante 5 anos, vai mudar mais ainda. Então, vocês Protec, você é um engenheiro que atua nessa área, que faz atendimento de grandes contas, como é que vocês fazem esse preparo para quem chega hoje? Olha, uma incorporadora, vamos lançar um condomínio em Itapema, em Balneário Camboriú, em Blumenau. Protec, vem cá, nos ajuda. Como é que vocês fazem esse preparo? E o que tu dirias, em primeiro lugar, para esse player que precisa de um insumo, precisa de uma visão de futuro e precisa ser assertivo? Perfeito. Ótima pergunta. Então, só vou dar um passo atrás, que a Protec, hoje, ela é muito conhecida, né? Ela é pela portaria remota, pelo monitoramento, mas a Protec, ela nasceu como uma empresa de instalação de equipamentos de segurança para construtoras. E ao longo do caminho foi se entendendo como que era a demanda de mercado, a carência dos condomínios depois, quando instituídos, de empresas para dar manutenção, para fazer toda a segurança, e aí surge a Protec, portaria remota e monitoramento eletrônico. Então hoje nós atendemos mais de 20 construtoras que são parceiros da Protec mesmo. Tá? Já entregamos mais de 250 obras, então a gente tem um know-how muito grande em projetos de segurança. Então, quando um construtor, um incorporador, ele precisa, normalmente alguns construtores eles chegam só na parte de orçamento, que vem lá do compras, eu tenho esse projeto aqui, eu preciso orçar, mas muitos se antecipam para entender o que tem de moderno na segurança, comodidade também, e como que a gente pode colocar toda essa tecnologia em prol da construtora, também levantando a marca dele, porque quem está comprando de uma construtora que já entrega um produto que eles chamam de turnkey, tá aqui, você não precisa agora no momento zero ter que descapitalizar a chamada de capital, então tem muitas construtoras que hoje já seguem nesse caminho, já entregam um empreendimento todo mobiliado, todo decorado e com toda a segurança necessária. Então a gente entra nessa fase lá de concepção do projeto.
Lá, quando os projetistas estão analisando, estão vendo o que seria factível, quando estão fazendo o planejamento orçamentário da obra, a Protec já está lá nesse momento auxiliando os incorporadores. E para você que é incorporador, que não conhece a Protec ou que já ouviu falar, mesmo que não seja o momento de você fazer um orçamento, que você esteja na sua fase conceitual de empreendimento, a Protec dá todo esse suporte, toda essa assessoria para você fazer o seu projeto da melhor forma, otimizando custos e entregando o que tem de melhor em segurança e tecnologia. Fantástico. Eu me lembro, nós já estamos na jornada e há quase 10 anos. Em 2026, o Síndicos Planning completa 10 anos. E bem lá atrás, vocês participaram conosco do primeiro workshop que fizemos aqui em Blumenau, no hotel do Sesc. E na época não se falava de inteligência artificial, se falava de controle de acesso, de tudo mais. Assim, veja, em 10 anos demos um pulo em todos os sentidos. E a gente vê também a preocupação dos síndicos de olharem para frente. Então, te pergunto assim, falamos do incorporador que vai lançar um projeto para daqui a 5 anos e o síndico que tem um empreendimento que já foi construído há 20, 30 anos, mas que precisa atualizá-lo hoje para uma portaria remota, para um controle de acesso com toda a infraestrutura que precisa de câmeras inteligentes e tudo mais assim. O que tu dirias para esse síndico também? Um passo a passo. Vamos lá, hoje a gente consegue empregar a tecnologia com inteligência artificial em diversos segmentos, seja numa parte de controle de acesso, seja numa parte de câmeras, numa parte de alarme. Então, se consegue fazer várias automações e vários recursos que antes não era possível. Primeiro, quando a gente fala de inteligência artificial, hoje está muito em alta, mas a tecnologia, né, o conceito de inteligência artificial ele já é um conceito bem antigo, que a primeira vez que foi firmado foi lá em 1956, quando 3 pesquisadores conseguiram desenvolver um software, né, um programa computacional que simulava funções matemáticas e de 80 funções eles conseguiram acertar 52. Então lá se cravou que a inteligência artificial realmente, né, uma máquina, um computador, fazendo uma função analítica conseguiria simular a capacidade humana. Então isso é bem antigo, mas a gente hoje que está em alta, né, com smartphone, com toda essa tecnologia que a gente tem, isso realmente começou a ter um boom muito grande. Então, quando a gente vai para a parte de condomínios, principalmente na parte de câmeras, alarmes, a gente tinha muitos sistemas, hoje os condomínios têm muitos sistemas para fazerem coisas diferentes. É um sistema para alarme, um sistema para controle de acesso, um sistema para câmera. E hoje a tecnologia com inteligência artificial, ela permite que a gente integre em poucos sistemas várias funções. Então hoje, por exemplo, a gente tem a parte de barreiras, né? Aqui em Blumenau é muito comum, diferente do litoral catarinense, que os condomínios não têm perímetro. E aqui em Blumenau a gente tem uma preocupação muito grande com esse entorno do condomínio contra invasões. E o que era comum a gente ver? Sensores de barreira, que são os feixes lasers, que alguém passa e dispara, concertinas, cercas elétricas, que, óbvio, é ostensivo, só que ele também é agressivo e acaba muitas vezes prejudicando a estética do condomínio. Então, hoje, esses sistemas eles podem ser substituídos por um único, que são câmeras que vão fazer essa função. Então, você diminui infraestrutura para fazer a instalação, você diminui a quantidade de equipamentos que você vai dar manutenção e você aumenta em muito a eficácia do teu sistema. Porque uma vez que você tem um sistema baseado em analíticos, ele vai tomar decisões assertivas, né? E vai minimizar a intervenção humana. Na verdade, o ser humano ele acaba entrando como um aliado nisso para tratar e, né, validar a informação, um evento que foi gerado por uma inteligência artificial. Não quer dizer que a gente vai descartar toda a parte humana, mas sim a gente vai trabalhar de forma aliada a isso. Então, para quem é síndico, para quem vive em condomínio e quer melhorar, né, primeiro a gente precisa fazer uma análise, né, do projeto. Conforme a gente até viu na outra palestra que teve no Síndicos Planning em Itapema, que teve um engenheiro, não me recordo o nome dele, mas ele falando sobre... Tem a parte de orçamento e tem a parte de diagnóstico. Muitas vezes o síndico, ele chega até uma empresa querendo apenas um orçamento. Olha, eu preciso de 5 câmeras lá. Mas muitas vezes você precisa fazer uma análise para entender se são essas 5 câmeras que você precisa, né? Ou se você precisa elaborar um projeto conceitual, isso vai funcionar dessa forma, e depois o orçamento ele é uma consequência. Então, assim, antes de qualquer orçamento, você precisa realmente fazer uma análise daquilo que você precisa se resguardar e depois
você faz aí sim um orçamento. Daniel, isso me faz lembrar uma fala antiga, não é? De a gente comparar o preço de pera com pera, de banana com banana, de laranja com laranja. E a gente sabe que muitas vezes o síndico, ao pedir um orçamento sem um descritivo, sem um comparativo, ele pode ser induzido ao erro. Diferente da tua sugestão de fazer algo realmente com critério, com avaliação, com um especialista orientando. O síndico não tem que ser um especialista de tudo, mas ele tem que sempre buscar o conhecimento em quem tem essa competência. E uma pergunta que me ocorre, assim, hoje é mais barato fazer a instalação de um sistema com inteligência artificial, então, do que toda aquela parafernália de equipamentos, ou também essa escalada de tecnologia traz também uma elevação de valores. Como é que está essa situação hoje, assim? Do custo-benefício, era mais caro, hoje é mais barato, como é que está essa questão? Olha, essa é uma pergunta de $1 milhão, vamos dizer assim, né? Mas vamos lá. Quando a gente trata valores absolutos, Pardal, se eu for pegar, por exemplo, o preço de uma câmera desenvolvida para ter uma tecnologia de inteligência ali dentro, o equipamento em si ele é muito mais caro, né? Em relação a uma câmera convencional. Só que a gente sempre tem que analisar o todo. Então não existe uma regra que vai falar é mais caro ou é mais barato. Em valores específicos, sim, absolutos. O equipamento ele é mais caro. Só que à medida que eu consigo englobar vários sistemas em um só, esse projeto ele tende a se tornar mais barato. Porque imagina, novamente, pegando o exemplo de Blumenau, um condomínio que tem todo um perímetro que você vai ter que colocar sensores de barreira. Onde você tem barreira, você normalmente também tem uma câmera para vigiar aquele perímetro. Então, já estou falando de 2 sistemas, cabeamento para 2 sistemas, mão de obra para passar 2 sistemas, sendo que eu posso converter isso tudo em um único sistema, que seria uma câmera, fazendo o papel da câmera e fazendo o papel de proteção perimetral. Então, no contexto do projeto, a solução fica mais barata. E óbvio que tudo depende de análise e de projeto. Não dá para a gente chegar aqui também e falar, pessoal, vamos colocar câmera com inteligência artificial em tudo quanto é lugar. Não é bem assim que funciona. Precisa de análise, precisa saber onde a gente vai colocar, porque o nosso intuito não é vender equipamentos, é vender uma solução eficaz e que vai funcionar. Porque senão fica muito fácil, né? Coloca um negócio aqui, coloca um ali. Não é assim que vai funcionar. E, Daniel, vocês fazem também essa assessoria de orientar o síndico, de trazer um pensar junto, não só de fazer um orçamento, de querer empurrar qualquer coisa, mas de dar um passo atrás e de preparar o síndico para fazer um levantamento do que é necessário, preparar esse descritivo e ele também poder levar numa assembleia e ao fazer isso na assembleia, poder explicar de forma entendível aos presentes o que está composto dentro daquele orçamento. Com certeza, nós, além de fazermos toda a parte de elaboração do orçamento, como eu falei anteriormente, a gente faz toda essa parte conceitual do projeto. Muitas vezes tem condomínios que nos procuram que é só para realmente ir lá, fazer uma análise, identificar quais que são as vulnerabilidades, as brechas, as oportunidades de melhoria, construir um projeto que vai servir como guia. E muitas vezes, eu sempre falo que projeto de segurança, ele é escalonado. Então, muitas vezes você, Daniel, um projeto de R$300 mil, é um valor gigante para um condomínio. Só que às vezes esse projeto é um projeto que ele é construído para ser executado ao longo dos anos. Então, a gente faz ele faseado. Então, esse é o primeiro módulo, o segundo módulo. Isso facilita porque ele já dá um norte para o síndico e para a administração do condomínio, aonde eles estão e aonde que eles vão chegar. Então, isso é um planejamento que a gente auxilia. Muito diferente de eu chegar lá e te mandar apenas um orçamento. Então, para você que é síndico e você precisa de um apoio, lembre-se, isso não tem custo nenhum para condomínio, tá? A gente vai, faz a visita, a gente faz todo o levantamento, elabora todo o memorial descritivo, toda a confecção de projeto e, no final, a gente já também apresenta um orçamento para, você ver quanto que custaria e como que você poderia fazer isso a médio e longo prazo no seu condomínio. Daniel, enquanto ouvi a tua fala agora, me ocorreu algo que é a preocupação do síndico também. Assim. Hoje no mercado existem uma infinidade de empresas que dizem fornecer a mesma solução.
E também a gente sabe, muitas vezes a guerra de preços traz dentro do contrato algum item que não foi considerado e que te coloca diferente do outro numa avaliação de preço final e também na questão da apresentação na Assembleia. Olha, é muito importante primeiro que o síndico, ao fazer a constatação da necessidade, o descritivo, compare também na volta dos orçamentos o que cada orçamento compõe e veja se todos estão considerando, voltando à comparação, pera com pera, banana com banana, maçã com maçã e por aí afora. Então, a pergunta que eu te faço, todos os serviços são iguais? Qual é o diferencial da Protec? Boa pergunta. Então, sim, hoje realmente existe uma larga, né, uma larga escala de empresas fazendo esse tipo de serviço, né? Hoje, muito técnico autônomo faz instalação, muito eletricista faz instalação, e a gente sabe que hoje a internet também, você vai lá, né, pega um preço, você vê na internet o preço do equipamento, e a gente manda um orçamento, a pessoa olha e fala, mas está mais caro que a internet. Então a gente sabe bem como é que funciona o mercado. Porém, quando a gente está fazendo um projeto, a gente está colocando o nosso nome, a nossa expertise lá dentro, e tudo isso tem um custo, né, para ser feito. E mais do que isso, né, não é só equipamento que você compra de uma empresa. Porque se fosse só equipamento, era muito fácil. Você vai no Mercado Livre, você faz uma lista ali, você compra, chama um eletricista e instala. Não, é toda uma parte de planejamento, de projeto, como é que isso vai funcionar. E toda uma parte de empresa também. Então, às vezes, isso também pega. A gente sabe que não é todo condomínio que consegue arcar com o custo de uma empresa no porte de uma Protec ou de várias outras empresas e está tudo bem. Então, nós temos toda uma equipe estruturada dentro da empresa hoje, setor de projetos, setor de manutenção 24 horas, atendimento ao cliente 24 horas. Né? Então, a empresa ela cresceu de uma forma estruturada para dar todo esse suporte. Então, não é só vender equipamentos. É vender uma solução que vai funcionar. E é muito diferente, né? Eu posso te vender, por exemplo, um remédio para uma dor de cabeça, eu posso te vender um tratamento. E aí, como é que tu vai pesar isso? É diferente? Tem toda a expertise da equipe ali dentro, todo o suporte, atenção, atendimento que a empresa vai te dar ao longo desse teu processo. Então, isso é muito importante para quem é síndico, para quem é gestor de condomínio, levar em consideração, né? Quando está analisando as propostas. Daniel, me ocorre também uma situação, e acho que é bacana essa tua fala, assim, de toda uma infraestrutura. Eu me lembro que na palestra, além da solução de controle, etc., vocês também têm hoje uma interligação com outras soluções. Por exemplo, o controle de nível de caixa d'água, etc. E é gostoso de ver isso, assim, também, de que o síndico tem dores e vocês, de alguma forma, vêm compondo essa prestação de serviços de uma forma que as dores de quem faz a gestão do condomínio estejam integradas com soluções. Como é que vocês fazem essa interface? Vamos lá, hoje a Protec, além da parte de segurança, nós também atuamos com algumas outras automações, né? Tanto para condomínio quanto para empresas, para facilitar e tornar o dia a dia, né, mais fácil e também quando você precisa de uma informação, que essa informação seja mais rápida. Por exemplo, o monitoramento de caixa d'água é muito legal, né? Porque hoje muitos dos condomínios, quando começa a baixar, tem um problema na boia, começa a baixar o nível, o síndico ele fica desamparado, ele só vai descobrir quando for lá abrir a torneira e realmente não sair uma gota d'água. Então a gente tem automações hoje que conseguem monitorar em tempo real o nível da caixa d'água e conseguem fornecer, por exemplo, no celular do síndico um alerta, ó, a tua caixa baixou do nível aqui, ela não está subindo. Né? A gente também consegue fazer monitoramento de disparos e centrais de alarme de incêndio, monitoramentos daí com auxílio de câmeras com inteligência artificial, por exemplo, para empresas onde você tem pontos ou máquinas que não podem passar de uma determinada temperatura porque ela apresenta um risco. E muitas vezes a central, a parte de detecção de alarme de incêndio não consegue chegar naquele local ou não consegue ter uma precisão tão grande para identificar uma variação pequena de temperatura. E a gente consegue fazer hoje essas automações, por exemplo, com câmeras que se interligam com o alarme de incêndio e que disparam como se fosse um alarme de incêndio. E essa câmera ela não precisa estar necessariamente perto da tua empresa, ela pode estar a quilômetros de distância
né, e disparar um alerta lá na tua central, ou na tua guarita, ou na própria central de monitoramento 24 horas da Protec. Que interessante, no condomínio também a gente vê todo esse universo de possibilidades e locais de controle. E um dos locais que a gente vê, você comentou que vocês fazem portaria remota e toda a questão de controle de acesso. A gente vê que no pós-pandemia as entregas, as encomendas viraram outro caos na vida do síndico. Como fazer a gestão, o controle, a entrega, e vocês vieram com armários inteligentes também integrados na solução de vocês. Legal. O armário inteligente ele é uma solução fenomenal, né? Eu acho que quem não tem hoje no condomínio é porque não conhece o benefício que ele traz. Porque hoje como é que funciona para quem vive em condomínio, né? A maioria das pessoas não estão em casa durante o dia. Então acabam sobrecarregando quem? O zelador, né? E óbvio, isso já acarreta em outros problemas, desvio de função, etc e tal, etc e tal. E o armário inteligente ele vem para sanar esses problemas de forma segura. Uma que ele é homologado pelo Correio, pela Amazon, pelo Mercado Livre, por várias outras empresas. E ele, quando o entregador faz uma entrega no armário, lá na tela do equipamento ele aparece uma confirmação de entrega. E aquilo ali, ele vale para todas essas plataformas de entrega como um relatório, né? Como ali a entrega oficial da tua mercadoria. E o morador, o proprietário do empreendimento, etc., ele recebe no celular dele uma senha que ele vai lá e faz a retirada dessa mercadoria. Hoje, muitos condomínios estão colocando, a gente já tem vários condomínios com essa solução. Para construtoras, como a gente falou lá no início, sim, a gente já começa a trabalhar lá na fase conceitual. Porque olha só, se a construtora ela tem a visão que isto existe, que isto é benéfico e que realmente hoje tem cada vez menos pessoas no condomínio para fazer essa gestão, ela já consegue pensar de forma, né, conceitual na obra dela, como que ela consegue colocar um armário desse. E tem armários que são, por exemplo, dupla face. O entregador ele não precisa entrar ao condomínio, ela pode ficar uma face voltada para a rua, o entregador pelo lado de fora coloca a mercadoria e o morador pelo lado de dentro ele retira essa mercadoria. Compartimento quente, compartimento frio para receber, enfim, iFood, qualquer outra plataforma de comida, ele já está adequado para esse tipo de entrega. Que maravilha. Nós começamos nossa fala trazendo a questão da inteligência artificial. E a gente vê que muito dessas funcionalidades estão também no planejar, no preparar soluções e principalmente no buscar algo que resolva um problema que o síndico, o condomínio tem. Para fazermos um fechamento, nosso tempo já está no limite, nos faz um apanhado geral, assim. Onde a Protec entra nessa preparação de soluções para o condomínio, integrando a inteligência artificial e, claro, todo esse leque de soluções que vocês têm para levar ao síndico o que ele precisa de mais atual e de mais completo. Vamos lá, a Protec, para você que é síndico, ela entra lá no início, quando surge a ideia, quando alguém levanta a mão na assembleia e fala: nós precisamos melhorar a nossa segurança. Muitas vezes o síndico não sabe nem o que ele precisa melhorar. Aí a Protec entra. Então a gente entra com toda a parte de consultoria, toda a parte de análise, memorial descritivo, conceito do projeto, até a elaboração de um orçamento. Então, óbvio, cada condomínio, eu sempre falo que condomínio é que nem pessoa, né? Ele é muito diferente de um para outro. Ah, Daniel, mas a estrutura é a mesma quantidade de portas. Não importa. Existe uma peça chamada ser humano que mora lá dentro, que muda completamente essa dinâmica do condomínio. E tudo isso é levado em consideração na hora de fazer um projeto. Como é que as pessoas utilizam esse condomínio? Como é que é o dia a dia dessas pessoas? E tudo isso a gente tem que colocar, né, no papel, né, traduzir essa informação e apresentar depois para o síndico, para o conselho, qual que é o projeto para ser feito. Então, para você que é síndico, que você tem dúvidas do que poderia ser feito, entre em contato com a Protec, fale com a gente faz uma visita até vocês e a gente consegue elaborar aí um planejamento, um projeto especificamente para sanar as tuas necessidades. Daniel, estamos chegando ao fim realmente, foi fantástica a nossa fala, a nossa conversa de hoje. Elucidou sobre muitas situações que o síndico e o condomínio precisam atualizar, mas queria te convidar para fazermos uma segunda fala
sobre a questão da parte interna do condomínio, o controle de acesso às áreas comuns. A gente vê a questão de segurança em piscina, elevador, salão de festas, etc. E com certeza vocês também têm tecnologia para ajudar o síndico nessa parte. Não apenas o perímetro, como tu falaste, e o controle de acesso, mas a gestão do que está dentro do condomínio. Como falavas da caixa d'água, a gente sabe, acabou a água no condomínio, virou um pandemônio, não? Assim, são várias soluções até, né, o nosso tempo já está curto, mas rapidamente, por exemplo, existem muitos condomínios antigos que hoje o elevador tu não tem lá o sistema de segurança, que vai para cima ou vai para baixo, não tem gerador, isso apresenta problemas. Hoje empresas de elevadores não deixam mais passar cabo para colocar interfone. Então, assim, existem várias soluções que você vai permitir ao teu morador que ele tenha segurança mesmo que o elevador ele venha parar ali dentro. Então, assim, são várias e várias, acho legal. Tem muito assunto para mais uma rodada de conversa e fico à disposição para a gente conversar. Então, vamos combinar mais uma rodada aqui da nossa conversa. Agradeço a todos pela audiência, convido que nos assistam, que compartilhem e, principalmente, que participem sugerindo temas e vindo participar também como entrevistados do nosso podcast.